Oi, gente. Pois é, o governo federal não gastou nem 30%, nem um terço dos orçamentos destinados para combater o coronavírus. Tem uma reportagem agora da Folha de São Paulo. Eu vou deixar o link no comentário fixado, vocês podem ler ela toda. Eu não vou ler a reportagem toda aqui para vocês, eu vou trazer só alguns destaques e comentar. Mas é um nível de incompetência, falta de gestão, falta de capacidade administrativa, falta de interesse, que a gente já não tem surpresa, que a gente já esperava, que não tem nenhuma grande novidade, mas que é uma coisa assim, em meio a uma pandemia, com seres humanos morrendo, com a pandemia se alastrando, é uma coisa realmente absolutamente revoltante. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: segunda-feira, às 19 horas, eu vou ter uma conversa com o ex-secretário de Saúde, Jorge Sola, atualmente deputado federal. E o Jorge Sola é uma pessoa que entende muito de. Enfim, ele foi secretário de saúde, é uma pessoa que tá na área de saúde a vida toda, se tornou político, mas tem esse contato com o setor saúde. E eu vou conversar com ele sobre coronavírus, sobre Covid, também vou conversar com ele sobre renda universal de cidadania. E eu quero pedir para vocês divulgarem essa live, para vocês, enfim, espalharem em redes sociais, amigos, conhecidos. Vamos tentar fazer isso daí ter visibilidade, porque eu vou perguntar para ele, entre outras coisas, o que, que o Congresso pode fazer para tentar, já que o governo federal mostra tamanha incompetência, tamanho desinteresse, o que, que pode ser feito para se combater essa pandemia que está agraçando a nossa população. A gente, né, a população está sendo atingida por isso e a gente tem que fazer alguma coisa. E é claro que o alcance do Congresso de um deputado tem limites, obviamente, mas eu quero conversar com ele para saber o que é que pode ser feito, né? Enfim, trazendo os dados e as informações é o seguinte: o Ministério da Saúde gastou apenas 29% da verba emergencial prevista para combater o novo coronavírus, isso desde março. Isso é apontado pelo Tribunal de Contas da União. Dos 38,9 bilhões prometidos por meio de uma ação orçamentária específica criada em março, mês que a Organização Mundial de Saúde anunciou a existência de uma pandemia, 11,4 bilhões saíram dos cofres federais até 25 de junho, quando já havia 55 mil mortos e 1,2 milhão de casos de infecção notificados no país. Ai, ai. Os valores foram anunciados por meio de medidas provisórias que abriram créditos extraordinários. E aí, olha só, tantas despesas feitas diretamente pelo Ministério quanto aquelas realizadas por meio de transferências a estados e municípios ficaram muito aquém do prometido. Você não, a verba está destinada, você não conseguir gastar, ou é falta de interesse ou é incompetência. Nesse caso, parece as duas coisas. No primeiro caso, né, dos estados, os pagamentos efetivamente feitos estavam em 11,4% do previsto. Os governos estaduais receberam 39% do dinheiro anunciado e os municipais 36%. A lentidão na execução de despesas se deu no cenário de descontinuidade administrativa e conflitos com gestores locais. Descontinuidade administrativa tem várias dimensões, uma delas é a troca das pessoas da gestão, mas não é só isso, né? Tem mais do que isso. O cenário de descontinuidade administrativa no âmbito federal se deu, vocês lembram, porque tivemos aí vários ministros da saúde, eu não vou lembrar vocês, o Mandetta, aquele outro que foi tão rápido que eu nem me lembro mais o nome dele, e agora estamos com o Pazuello aí em caráter excepcional, sendo que ele não tem formação na área, né? O Eduardo Pazuello, especialista em logística e sem experiência pregressa na área de saúde. E até na logística parece que ele está fracassando, né? Porque se fosse uma pessoa que tivesse experiência na logística, que aplicasse o conhecimento de logística à área, isso poderia ajudar. Mas nem isso o Eduardo Pazuello está conseguindo ajudar, né? Por causa do ritmo da aplicação dos recursos, o Ministério Público Federal abriu um inquérito, sim, para apurar possível insuficiência e lentidão da execução orçamentária do Ministério, além de omissão no socorro financeiro aos estados e municípios. E olha só, tem um documento obtido pela Folha do Tribunal de Contas da União que diz o seguinte, e eu vou citar:
Chama atenção o fato do Pará e Rio de Janeiro terem, respectivamente, a segunda e a terceira maior taxa de mortalidade por Covid, não é? Conforme dados informados pelo Ministério da Saúde, mas serem duas das três unidades da federação que menos receberam recursos em termos per capita para a pandemia. Quer dizer, uma vez que você está tendo essa mortalidade tão grande, esses estados deveriam estar recebendo mais. Não só dinheiro, mas o dinheiro está acompanhado de uma política pública que estivesse voltada a proteger as pessoas, a conseguir equipamento, a conseguir EPI, a conseguir respiradores, a garantir que as pessoas fiquem em casa, a ajudar os pequenos e médios empreendimentos a não falirem. Quer dizer, mas a gente sabe que a estratégia desse governo é outra, né? O Tribunal de Contas pediu, mas a pasta não apresentou estudos para embasar a distribuição de recursos. Ao tribunal, informou apenas que a verba é rateada segundo alguns critérios como população, R$ 2,00 a 5 por habitante. Os auditores da corte querem ainda que a pasta seja obrigada, também em 15 dias, a mostrar se é uma estratégia para aquisição de materiais e serviços para o combate à Covid-19, apresentando os documentos que o formalizam. O maior gasto previsto, de R$ 1 bilhão, teve de ser cancelado. Vou ter que beber água, não dá. Por indício de fraude. O governo fechou em abril um contrato para adquirir 15 mil ventiladores pulmonares ao custo de R$ 67,6 mil cada, com a Biociência Produto Científico. Coisa estranha, esse ventilador. Eu sei que o ventilador é caro, mas esse preço aqui está parecendo excessivo, né? Que seria representante da empresa chinesa Santos Produtos do Brasil, companhia de investimento. No mês seguinte, cancelou por inexecução. A Santos Produtos do Brasil, fornecedora do equipamento, informou que em nenhum momento conferiu poderes para a Biociência representá-la e assinar contrato em seu nome. Mas que história mal contada! Quer dizer, é uma mistura de incompetência, má vontade, pessoas sem qualificação na área, aparentes fraudes, tudo assim misturado ao mesmo tempo. Não é nenhuma surpresa, tendo em vista o que o Bolsonaro e sua trupe, vamos chamar assim, né? Fez na época de baixo clero, quer dizer, eles eram isso daí, né? Incompetentes, não aprovavam nada, envolvidos no clientelismo, no patrimonialismo, o uso privado da coisa pública, né? Se locupletando financeiramente, um aval sendo pago pelo dinheiro do Estado, em vez dele pagar com o dinheiro dele próprio, ele pegando o dinheiro da gasolina, embolsando, que pelo menos são as acusações que parecem ter boas evidências de serem reais. No caso da Val, inclusive, ele admitiu. No caso da Val, Bolsonaro disse que ela era paga pela Assembleia, né, isso estava claro, e o trabalho dela era cuidar dos cachorros dele. Eu acho que cuidar dos cachorros dele é uma coisa importante. A gente tem que ter carinho pelos animais, mas ele deveria pagar do próprio bolso, não usar o nosso dinheiro para fazer isso, porque o nosso dinheiro estava sendo pago para ela cuidar da casa dele. E isso é um absurdo. E eu pego esse exemplo para dizer que esse é um exemplo da prática, que vai sendo reproduzida. Né? Gente que pensa assim e que acredita em guru da Virgínia para indicar ministro de Estado, nada disso aqui é surpresa. Tudo isso aqui é esperado e previsível que aconteça diante de gente que nega a ciência, nega aquecimento global, chama a pandemia e o Covid de gripezinha, que quando questionado sobre o que está acontecendo diz, e daí? Esse é o governo brasileiro. E eu vou dizer para vocês, as pessoas falarem assim, o povo da direita diz assim, governo de direita pode estar ruim, mas seria melhor do que o de esquerda. Na pandemia, não. Na questão da pandemia, é inquestionável que um governo progressista, seja ele o que fosse, de qualquer um dos principais partidos progressistas, iria escutar os cientistas, não ia chamar de gripezinha, iria colocar especialistas lá, e isso significaria menos gente morta. Então, assim, e aí eu tô sendo duro mesmo, firme. Quem defende esse governo nesse momento está defendendo uma política que tem características eugenistas e que
é uma política que maximizou os falecimentos. Uma política das pessoas que escutam ciência, que escutam o conhecimento científico, iria diminuir os falecimentos. Iria ter números menores. E olhem para o caso da Argentina. Olhem como o governo argentino fez aqui na América Latina, porque o povo quiser, quando você cita Nova Zelândia, quando você cita outros países que são muito diferentes do Brasil e que são muito mais ricos, as pessoas dizem, ah, não, mas foi assim porque é rico, né? A Argentina é um país economicamente mais fraco do que o Brasil. A Argentina é um país que, do ponto de vista econômico, se nós ficarmos apenas aí, é hoje um país mais pobre do que o Brasil. Mas o governo argentino foi muito, muito mais responsável do que o nosso. E não é um governo de extrema esquerda, não. Foi um governo apenas de centro-esquerda, e olha lá, tem até alguns elementos ali questionáveis do ponto de vista político, mas é de centro-esquerda e tal, mais ou menos, né? Um certo populismo peronista, ainda misturado com outras coisas, o kitcherismo ali, não sou nenhum fã daquilo dali não, em todos os sentidos, mas só por escutar o conhecimento científico e só por ter tido uma postura minimamente responsável, tem um resultado na pandemia incomparavelmente melhor do que o nosso. Então, o que está acontecendo no Brasil não seria igual se fosse um governo progressista. Isso precisa está claro. A responsabilidade recai sim sobre o governo Bolsonaro. E quando eu digo governo Bolsonaro, não estou falando só dele, presidente, mas dele, equipe, todo mundo, os indicados, ministros, que é toda essa estrutura de muita confusão, muita incompetência e autoritarismo e outros problemas que a gente já tem relatado aqui no canal, que está instalada aí. Enfim. Isso é só para dizer que a gente pode e deve ser muito duro na análise desses dados e na análise do que está acontecendo. Mas nós devemos ter essa dureza para aqueles que estão com poder, não é? E não usar isso como desculpa para ceder aos preconceitos. Eu critico o Bolsonaro na homofobia dele, no machismo dele, e sempre vou criticar. É óbvio que é mais grave, do ponto de vista objetivo, nesse momento, sua condução da pandemia. Mas nunca vou abrir mão de criticar preconceitos graves aqui no canal. E que fique o recado para quem dá suporte a esse tipo de comportamento odioso. Não, comigo, vocês não vão ter facilidade. E isso não é politicamente correto, como alguns dizem, não, viu? Isso daí é princípios, valores. Valores, ser contra a história de dominação desse país. A história de dominação, inclusive masculina, como bem disse o sociólogo Pierre Bourdieu, como bem apontava Simone de Beauvoir. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.